Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar de cultura. E o nosso convidado é Paulino Aversa. Seja bem-vindo ao Ponto Certo. É um prazer estar aqui. É muito bom poder falar da minha obra, da minha trajetória. E estou realizando uma exposição agora, vai até 31 de dezembro, no Espaço Cultural Oscar Niemeyer. E conto que estou aproveitando aqui o programa para poder divulgar. Claro. A arte e a cultura de Brasília. E eu quero que você conte um pouco dessa sua trajetória. Paulino, como é que você chegou aqui a Brasília? Eu sou brasiliense, eu tenho a mesma idade da cidade. Meu pai veio para a construção da cidade, ele era engenheiro, ele já é falecido, e trabalhou na equipe do Oscar Niemeyer e foi diretor da Nova Cap, que foi o órgão que construiu a maioria dos monumentos. Né? Então, seu pai já veio do Rio? Não, veio de Minas. Veio de Minas? É. Ele veio, mas veio com a equipe de Juscelino Kubitschek. Foi. Então, veio para Brasília. Foi em 58. Ah, tá. E eu nasci lá na Vila Planalto, morei acho que 8 anos lá. E depois fui morar na 114, que é uma quadra modelo também. É, uma quadra lindíssima. Então, assim, eu passei minha adolescência lá. Então eu fui muito influenciado pela toda a história de Brasília, né? Eu vi a cidade crescendo, né? Então eu sou testemunha viva do Viu a que cidade aconteceu. sendo construída, né? Crescendo, as pessoas chegando. Chegando, e era uma cidade bem diferente, todo mundo se conhecia, né? No começo. Brasília era uma cidade colégios. tipo cidade do interior. Né? Uma pequena grande cidade. Onde as pessoas saíam, desciam embaixo dos prédios, né? Todo mundo se conhecia na quadra. Eu também nasci aqui. Então eu também sou, vamos dizer assim, os pioneiros vieram para cá e nós somos aqueles frutos da terra, né? A primeira geração, né? Porque tudo isso acabou, assim, tem toda uma história isso, né? Porque se criou toda uma gíria, né? De um linguajar, né? O sotaque, as brincadeiras. Exatamente. Então são coisas que só tem aqui, porque aqui vieram pessoas de todos os lugares do Brasil, né? Então é muito legal. Aliás, não só do Brasil, né? Do mundo. Do mundo também. Porque nós temos todas as embaixadas aqui. Então Brasília é cosmopolita. Cosmopolita. Ela, assim, já veio desde o seu nascimento, né? Isso. E hoje em dia está muito diferente, né? Assim, até a própria arquitetura mudou muito. Hoje Brasília é muito parecida com uma metrópole qualquer, né? Mas na época da gente era uma outra ideia, né? Outra coisa, aquele barro vermelho, né? Então, assim, tem terra batida. Terra batida, tem muitas histórias assim interessantes que se formaram e que se criaram. Então, assim, eu acho que isso acabou refletindo muito no meu trabalho. Eu sempre gostei de desenhar desde menino e depois na universidade, eu sou formado pela Universidade de Brasília. Essa coisa acabou impregnando na minha obra. Eu até preferi eu gosto muito disso, preferi não mexer muito nisso para não sair daqui, para não deixar acabar essa vertente de criação, né? Que é muito legal. Porque são coisas que, assim, eu passo isso muito na minha obra, são coisas que eu vi. Né? Não é uma invenção. Você sempre retrata dentro da sua obra Brasília e as pessoas que formam a cidade. Esse é um traço interessantíssimo seu. Essa coisa do candango, né? Eu fui criado porque assim, no início da cidade, a maioria dos monumentos são de concreto armado. E o Brasil não dominava esse tipo de tecnologia. Então eles trouxeram os americanos para ensinar os brasileiros a construir a maioria dos monumentos.
E a tendência foi o brasileiro aprender e acabou desenvolvendo mais do que eles. Então, assim, eu fui criado com... Meu pai, como era engenheiro e estava fazendo todos os monumentos, eu fui criado sempre com alguns americanos, assim, tinha sempre alguém. Então, era uma coisa diferente para mim, né? Então, eu tive, assim, foi uma experiência muito legal. Eu ia muito em obra, eu vi o Itamaraty sendo feito, a torre de televisão. Foi uma coisa muito legal. E eu sempre uso isso como material para o meu trabalho. Então, nessa exposição que eu estou fazendo agora, por exemplo, eu fiz a base, um quadro que é a base da torre de TV. Eu vi, tá belíssimo. Tá belíssimo. E tem um menino brincando assim com um brinquedo. Aquilo para mim parecia uma nave espacial, né? Então você fez um autorretrato ali. Era você. É meio autobiográfico essa exposição. Aí tem gente que olha e fala, o que é isso? Aí depois que identifica que é a base da torre. Né? Porque eles fizeram primeiro a base, e a base não é uma obra do Oscar Niemeyer, é do Lúcio Costa. É uma das poucas obras. E costuma-se dizer que o Oscar Niemeyer fez Brasília, não. Assim, quem fez Brasília, todo o traçado da cidade, foi o Lúcio Costa. E o Oscar Niemeyer colocou os monumentos. A nossa espaçonave. Que é uma nave. De uma asa para outra, né? De norte a sul, o pessoal falava do avião. Eles falavam que falavam que ele não gostava que chamasse de avião, que ela parece uma borboleta. Ele ficava meio assim, falava, não é um avião, é uma borboleta, que é leve, né? Mas realmente é uma coisa muito interessante o trajeto da cidade, né? Ela está mais até para uma águia, né? Por exemplo, quando a gente vê uma fotografia de Brasília, do espaço, da NASA, ela parece uma águia. Um pássaro, né? Um pássaro, assim. E, assim, bem águia, porque tem aquelas asas, né? Grandes, imensas, né? Caindo. Mas é muito interessante. E essa coisa de muitas pessoas terem vindo também é fantástico, né? Se conhecer... Tem gente que... Porque, assim, eu só conheço você porque você veio de outro lugar, né? Não é... Porque a Brasília é uma cidade nova ainda, né? Tem 63 anos. Exatamente. Então não tem nem memória ainda muito grande. E uma das coisas que eu enfatizo muito, que eu luto, é para preservar a memória da cidade. Tentar manter ou buscar o que já passou, né? Porque daqui a pouco ninguém vai saber que algumas coisas existiram. Brasília já tem algumas ruínas, né? Agora uma coisa, pelo menos, vai ficar bem preservada, porque o fato dela ter a ONU, né? Nós temos aí as 7 escalas. Então, seu patrimônio, né, histórico da ONU preserva essa nossa espaçonave, vamos falar aqui, o pedaço da nossa espaçonave, né, dentro do quadradinho, porque a gente já foi mudando. A gente tem algumas coisas assim que mudaram, né, mas tem que... Eu acho que aos poucos o IFAM mesmo não está deixando, né. Essa semana demoliram um prédio lá na L2 e vão construir um outro já de 4 andares, que lá, lá só pode construir com 3. Então, assim, eu fico muito preocupado com isso, né? Porque quando você cede para fazer uma mudança, daqui a pouco muda tudo, né? E a especulação imobiliária é muito forte. Mas porque depois eu vou até dar uma olhada a respeito de colocar... Por que 4 andares? Né? Porque já vão fazer uma cobertura. Tem vários fatores para não pagar a BITS. Então, assim, eles querem, na verdade, fazer apartamento de luxo. Porque o plano piloto, os prédios das 400, eles foram reservados, né, a quadra, para os construtores da cidade, os operários que trabalharam. Mas não funcionou isso, né? Eles foram para a cidade satélite e aí... Hoje em dia é usado para todo mundo morar, mas eles querem fazer habitação de luxo lá, né? Com cobertura, tipo o Sudoeste aqui mesmo, ou lá no Noroeste. Noroeste. Aí, assim, isso é preocupante, né? Assim, a gente que é saudosista, que gosta do projeto original. Eu acho que, assim, é a identidade, né? A identidade e a história também. Eu acho que isso acontece com todas as cidades. É um processo natural, né? A gente viaja... Mas para uma cidade que é tombada, né? Isso é perigoso, né? Você tem que
já mudaram tantas coisas no plano diretor, então daqui a pouco... O problema que eu vejo nisso é assim, daqui a pouco entra outro governo e quer resgatar todo o passado, aí paga, aí entra outro, vou fazer outra coisa, aí cada vez vai descaracterizando mais, em vez de... tem que ter esse cuidado, né? A gente vê isso muito quando viaja, né? Por exemplo, você viaja para o mundo antigo, vamos para a Europa, você chega na Europa, aqueles prédios antigos, tudo, né? Assim, que você olha e retrata a arquitetura daquela época, ele conta de certa forma aquela história, né? E as cidades também europeias têm disso, tem essa parte mais histórica e tem a parte mais moderna, que eu acho que também é necessário uma renovação, mas é tão importante ter esse retrato do que foi. Né? E como é um marco, né, na arquitetura, o modernismo, né? Por exemplo, a questão do pilotis aqui em Brasília, né? Você anda debaixo dos prédios, você não tem nenhuma barreira. Né? Você passa de um prédio para o outro, aí você desenvolve toda a sua relação tudo livre, né? social com a pessoa do outro prédio, tudo. Então isso é muito legal. E está acabando, né? Porque eles fazem espaço para festa, aí tem projetos para cercar todas as superquadras, né? Botarem grade em tudo, por causa de roubo, de não sei o quê. Aí acabou, né? Acaba, aí vai virar... Porque eu sempre gostei de falar que eu morava em Brasília e que Brasília era um grande parque. Era, sabe? Muito. Um grande jardim, porque é assim que eu vejo a cidade. Você caminha... É tão gostoso ver a cidade arborizada. O verde aqui. A grama para tudo quanto é lado, tantos jardins. É tão gostoso isso. Não, isso para uma criança, né? Claro que vai crescer tudo, mas ela crescer nesse ambiente, né? Eu fui criado assim, eu lembro que lá na quadra que eu morava, dava 5 horas da tarde, saía um esguicho de dentro da terra e jogava água em todos os lugares. Aí depois entrava, aquilo era uma coisa mais louca na época. Né? E você morava na 114, que é uma das quadras... modelo, né? Modelo, assim como a 308, né? É 308. Elas são quadras gêmeas. Né? Exatamente. E são belíssimas, né? Ali você tem Jardim de Burle Marx. Tem. A 308 agora resgatou o jardim original do Burle Marx. Pois né? E foi numa reunião de condomínio que descobriram a planta original, que nem no Instituto Burle Marx tinha, no Rio de Janeiro. Aí um senhor que estava lá lembrou que no Banco do Brasil, que ele trabalhou lá, ele viu a planta lá, e foram lá e acharam e fizeram a restauração. Olha que legal, né? E é interessante isso. Aliás, quem é que pode, né? Não são todas as pessoas que podem falar que nasceram numa cidade e viram essa cidade ser construída, né? Não são qualquer pessoa que pode falar isso. E Brasília tem essa característica de, assim, estamos agora na 3ª geração de Brasília, né? E a 3ª geração, ela já vem também mudando um pouco o aspecto da nossa cidade, dando uma outra movimentação para a cidade, né? E tem outros pontos, né? Assim, as pessoas moram em outros locais. Tem gente que mora em cidade satélite que não vem aqui, né? Que não conhece. Pois é, mas isso tem mudado. Eu vejo assim que essa dinâmica ela tem mudado e é necessário que isso ocorra para que as pessoas possam se conhecer melhor, né? Claro. Saber a dinâmica da cidade, até porque Brasília não é tão grande assim, né? Não é tão grande assim. O plano piloto, né? O plano piloto acho que de uma asa a outra tem 14 quilômetros, não é? Então, quer dizer, é pequeno, né? Uma distância muito grande, né? Exatamente. Mas, Paulino, vamos falar agora um pouco da sua exposição aí, que eu estive lá, tá? Meus parabéns na abertura. Na semana passada, né, na quinta-feira, estava belíssimo e lotado. Foi bom. Foi, assim, super prestigiado. Fala um pouco a respeito dessa... É a primeira exposição grande que eu faço depois da pandemia. Eu já sou conhecido, tenho 30 individuais. Lá no espaço
na Praça dos Três Poderes, que é um lugar bem tradicional de Brasília, né? Que é um projeto inicial da cidade, tudo começou lá. É uma exposição de pinturas e objetos, são 30 pinturas e 10 objetos, e são todas com referência à cidade e a ícones do design mundial, que tem referência com Brasília. Então eu pintei parada de ônibus, pintei máquina fotográfica, tem vários objetos. Então, assim, você vai mostrar as fotos, né? Eu acho que as pessoas vão poder ver. Enquanto a gente está conversando aqui, vai ficar as pessoas estão vendo aí, tá? Algumas então, obras. Eu acho que é a exposição mais legal que eu já fiz, e quem puder ver vai ser muito legal. Vai ficar até dia 31 de dezembro, né? E é no Espaço Oscar Niemeyer, tá? E você sabe que o Espaço Oscar Niemeyer tinha tempo que eu não ia lá. Eu também, e eu fiquei sabendo que lá foi o escritório dele. Foi o escritório. Eu não sabia também. Isso, assim, eu, quando adolescente ali, o doutor Oscar vinha muito a Brasília, né? De carro, com porque ele não andava de avião. Morria de medo. E o arquiteto aqui, responsável por ele, era o Fernando Andrade. Sim. E o Fernando Andrade é meu amigo. Ah, legal. Então, eu ia muito ao Espaço Oscar Niemeyer. Você conheceu ele antes da reforma, né? Exatamente. E legal. conheci assim, com as maquetes. Aquelas ficavam todas lá. Todas lá. Super, como é que você fala? Super bacana ver não só as obras de Brasília, mas as obras que o Dr. Oscar tinha pelo mundo todo. Ele tem obra pelo mundo inteiro. Ele é pelo mundo conhecidíssimo. Todo. Eu acho que ele é o maior artista do século XX. E assim, na verdade, eu acho que ele é um grande escultor, né? Ele tem a capacidade de fazer o prédio e fazer ele como se fosse uma escultura. Ele olha de longe, né? Então tem todo um desenho, é muito legal. E ele agrega outros artistas, ele trouxe o Atos Bucão, o Sesquiate, todos esses outros. Então isso tudo deu um peso para a obra dele aqui em Brasília, né? E assim, curiosamente, o traço dele. A linha, né? A linha. Daquela forma, assim, eu como convivi muito ali com ele, ver o desenho dele, assim, a mão, às né? vezes parecia um rabisco, assim, uma coisa indefinida. Começava com uma coisa definida. Depois virava outra. E, de repente, virava um monumento. É muito legal. Muito legal. E, assim, eu nunca esqueci isso, de ver os desenhos dele, por exemplo, eu vi os desenhos dele da catedral e depois você olha a obra lá pronto, e fala, e fala assim, cara, aqueles risquinhos que ele fazia assim... o projeto ficava pronto no risco. Ele exatamente, fazia, no risco ali, e dali ele ia falando como é que iria surgir aquele monumento. Todo mundo trabalhou com ele e falava isso, ele tinha uma capacidade de ver a imagem lá já pronta. É muito legal. Você sabe um artista que eu admiro muito? Escultor, né? Que eu fiquei assim, umas 3 horas, eu acho, vendo a escultura dele na Itália. Meu Deus, deu um branco aqui. Que fez a Pietà? É o Michelangelo. Michelangelo. E era impressionante porque a pedra maciça, a última escultura que ele foi fazer, ele começou e 4 dias depois ele faleceu. Então você vê aquela escultura... Até onde ele fez é impressionante. E o resto é bruto e você fica pensando, como? O cara consegue, ele enxergou aquilo. Né? Esse olhar do artista é fantástico. Muito bom. E me fala um pouco aí do seu olhar, porque você também bota esse seu olhar nas suas obras aqui. O que me marcou muito em Brasília foi a infância que eu passei aqui. Então eu procuro passar a minha visão de criança, né? Tanto assim na escala de ver as coisas, que criança vê menor, né? Vê maior, mas de um olhar mais baixo, e do sentimento que tem em relação àquilo, né? Então eu acho que hoje uma criança
no mesmo local que eu passei, não tem a mesma sensação, porque a cidade já não é mais a mesma. Mas eu trabalho muito com isso, com todas as brincadeiras que tiveram na época, que é finca, carrinho de rolemã, bolinha de gude, né? Isso é uma forma de resgatar o passado e de mostrar para as novas gerações como era uma coisa natural, orgânica e legal, né? Pô, bacana isso. Isso tudo é por causa da arquitetura da cidade, por causa do tempo que ela foi criada, para onde os pais da gente vieram desenvolver essa cidade, criar ela, e a gente que nasceu aqui. Muito legal isso. Paulino, o ponto certo está chegando ao final aqui, mas eu gostaria que você desse um recado aí para quem nos assiste, fala um pouquinho aí do que você, né, convidando essas pessoas a virem a Brasília, a sua exposição, e quando chegarem aqui, o que você recomendaria que a pessoa conhecesse em Brasília? Eu acho que um lugar muito legal de se conhecer aqui é a Rua da Igrejinha, né? Que é uma obra magnífica do Oscar Niemeyer, é uma capelinha, é ela e a catedral, mas o legal da Rua da Igrejinha é porque é a Igreja Nossa Senhora de Fátima, porque no plano original, cada quadra teria uma igreja, um clube, né, em cada 3 quadras, né? Um mercado, para todo mundo desenvolver as relações ali e não precisar sair. Teria escola, que são as escolas clássicas. Então lá você ainda tem tudo isso vivo. Tem a 308 do lado, tem a Escola Parque, tem a Rua da Igrejinha, nessa própria rua tem a Pizzaria Dom Bosco. Vocês vão comer uma pizza lá, que é uma pizza tradicional brasiliense. É a pizza mais furreca do planeta, mas é a mais gostosa. Mais gostosa. Ela vende mais que a outra pizzaria famosa na outra rua, que tem vários sabores e tem no mundo todo. Ela vende mais no dia, tá no Guinness. É isso mesmo. Tá, então acho que é um passeio legal. Pode começar por lá. Lá você vai ter várias referências. Lá dentro dessa quadra 308 tem um escorregador desenhado pelo Oscar Niemeyer, escorregador de criança. É bem legal, ela é cheia de elementos arquitetônicos. E a própria, vamos dizer, o próprio design da quadra, né? É lindo, É lindo, aquela entrada assim, monumental. Não é? Tem jardins do Burle Marx, tem, na igrejinha tem os azulejos do Atos Bucão. Então, assim, é uma forma de você ver várias coisas de Brasília, de vários artistas que participaram da construção, e num passeio pequeno, né? Bem pictórico, assim, legal. Eu gosto. Então venham aqui e, se puderem, também vão na minha exposição, que é lá na Praça dos Três Poderes também, que é um lugar legal também de se ver. Aqui, no Espaço Cultural Oscar Niemeyer. A exposição fica até 31 de dezembro. Que o formato é um caracol. É um caracolzinho lá. É perto do Palácio do Planalto, lá dá para ver várias obras. Né? Tem a escultura dos candangos, tem várias coisas. É um passeio bacana também. Paulino, obrigado por ter vindo aqui. Legal, foi um prazer, adorei. Adoro falar de Brasília e saber que isso está passando lá fora é mais interessante ainda, tá bom? Obrigada. Obrigado. E para você que nos assiste aí, gostou do programa de hoje? Olha, pega a dica aí do Paulino, se vier a Brasília, não deixe de conhecer a 308 Sul, a Rua da Igrejinha, como a gente chama aqui, tá certo? Até a próxima semana.